Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor seja gracioso conosco e fale ao nosso coração nessa noite. Hoje o pastor Darlan está lá na Água Branca e eu estou aqui. E pela primeira vez a gente troca não por obrigação, né? Mas por convite. Eu estou aqui a convite do pastor Darlan. E o Darlan está a meu convite lá na Tropical, na Água Branca. Então, irmãos, bênção demais, né? A gente tem um pastor ordenado aqui com os irmãos. Deus continue abençoando esse trabalho aqui, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16. Êxodo 16. Colocar um marcador aqui, porque se esse vento virar a página da Bíblia, fica mais fácil de achar. Os que acharam, diga assim, achei. Não, deixa ligado, irmão. Com esse calor, quer que desliga, não. Abençoado ventilador. Chuvinha abençoada, né, irmãos? Estava tão quente, abafado. E aí o Senhor mandou essa chuvinha para nós. Capítulo 16 do livro de Êxodo. Eu lerei até o versículo 10. Acompanhemos a leitura, irmãos. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saímos da terra do Egito, portanto, 45 dias depois. Toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação significa, irmãos, acima de 20 anos, 600 mil homens. Aí os comentaristas dizem assim, juntando mulheres, crianças e idosos, mais de 2 milhões de pessoas. Alguns chegam a afirmar 3 milhões de pessoas. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. 2 milhões de pessoas falando no ouvido de Moisés. E disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção que para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra agora que foi lida,
E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra, ó Deus, seja a boa semente que cai em terreno fértil e produza em nós frutos para a glória do Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nessa noite, edifica o Teu povo, ó Deus, transforma as nossas vidas, e que Teu nome seja glorificado, Senhor. Eis que te pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós gostaríamos nessa noite de conversar com os irmãos sobre uma doutrina que a igreja presbiteriana valoriza muito, é a doutrina da providência divina. A todo momento você vê um irmão ou outro dizendo assim: Deus está no controle. Deus é que governa. Eu não entendo isso muito bem não, mas eu sei que Deus está no controle. É a forma mais simples da gente dizer o que significa a doutrina da providência divina. Sabe quando ela começou? Começou com Abraão e Isaque. Quando Abraão preparou ali o altar, a lenha, para oferecer o seu sacrifício, o seu filho pergunta para ele: papai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aí, estou vendo tudo direitinho, só está faltando o cordeiro, papai. Qual que foi a resposta de Abraão para o seu filho, irmãos? O Senhor proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Irmãos, quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Quem supre as nossas necessidades não é o governo, não é a nossa conta bancária, não é a nossa inteligência que é capaz de fazer bons negócios. Quem sustenta a nossa vida, quem governa a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Ainda que você faça planos eficientes, inteligentes, que tinha tudo para dar certo, só vai dar certo se o Senhor quiser. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Quem prospera o nosso caminho é o Senhor. E às vezes quem nos prova, como aconteceu aqui, é o Senhor. Uma viagem é sempre agradável. Nós estamos aí em períodos de férias, não é isso? Muita gente viajando. Pastor, ora por mim. Estou indo com a minha família para a praia. Estou indo com a minha família para o interior de São Paulo. Estou indo para em tal lugar. Vamos orar sim. Mas, irmãos, existem viagens que no meio dela a gente pensa assim: que bom se eu estivesse na minha caminha. Eu estou com saudade da minha cama, do meu quarto, da minha sala. A gente vai para a praia durante algum tempo, 5 dias, dá uma vontade de voltar para casa, só que o projeto é ficar ali 10 dias, a gente já não está aguentando mais, a gente está percebendo até que a gente está incomodando os familiares para onde a gente foi, o hotel está ficando caro e a gente começa a coçar a cabeça. Eu pensei que não ia ser tão caro assim, vamos voltar, a gente pensa até em voltar antes do planejado. Imagina só a viagem que esse povo estava fazendo, irmãos. 2 milhões de pessoas, 45 dias já no deserto, e começa a ter problemas de logística. Imagina 2 milhões de pessoas sem ruas, sem casa, sem água tratada, sem esgoto, sem banheiro. Como é que esse povo fazia? Devia ser uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente critica muito o povo de Israel, mas não foi uma viagem fácil, não. Se eu e você estivéssemos ali com eles, se nós pertencêssemos àquela geração, muito provavelmente nós estaríamos murmurando também. Não é possível o que é que Deus fez conosco, tirou a gente, e o que é que eles estavam com saudade aqui? A palavra de Deus fala que eles deram saudade das panelas de carne e uma mesa farta de pão. Só não lembraram do tempo da escravidão, das chibatadas, da falta de horário, da falta de liberdade para cumprir a própria vontade, submeter à vontade de outra pessoa, outra nação. Irmãos, Israel foi libertada de uma situação de povo escravizado para um povo autônomo, como uma nação soberana.
e ainda assim estavam reclamando. Bom seria que o Senhor tivesse nos matado lá na terra do Egito. Eu gostaria que você gravasse 3 coisas aí no seu coração. Daqui a 6 meses eu vou perguntar se você gravou. A providência, irmãos, ela é soberana. A providência é intencional e a providência de Deus é suficiente. Soberana, intencional, suficiente. Soberana, intencional, suficiente. Soberana, intencional, suficiente. E é disso que nós vamos falar aqui hoje à noite, aproveitando esse texto aqui, quando Deus, o texto que cria o ambiente para Deus mandar o maná. Deus mandou o maná, irmãos, foi num ambiente de murmuração, de reclamação, de descontentamento. E nós vamos verificar aqui na palavra de Deus, nós que acreditamos na doutrina da providência, que falamos assim, Deus está no controle, a gente precisa saber que a providência divina é soberana, não depende de mim e de você. Ela é intencional, Deus quer fazer alguma coisa quando Ele age, quando Ele intervém, e ela é suficiente, irmãos. A gente precisa pegar o pão de cada dia, e não adianta pegar para 2 dias não, viu? Porque no segundo dia, o texto logo à frente diz que dá bicho, cheira mal. A providência é o pão diário de cada dia. Aliás, foi isso que Jesus ensinou a gente a orar, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso, irmãos. Se a graça de Deus é suficiente, a gente precisa ter contentamento com aquilo que Deus nos dá. E a verdade, irmãos, é que a gente às vezes reclama demais. Às vezes a gente murmura. A gente assim como existe inúmeras coisas no Antigo Testamento, que é o tipo de Cristo, é a representação de Cristo no Antigo Testamento, Israel, irmãos, é a mais pura representação da minha e da sua vida. Assim como aquele povo era inconstante, nós também somos. Nós não podemos falar muito mal deles, não. A gente precisa tirar a trave do nosso olho antes de reclamar dessa nação de Israel. E olha que eles deram muitos motivos. Irmãos, será que tem alguém aqui querendo voltar para o Egito? Está passando assim numa situação tão de conflito, de tanta dúvida. Será que tem alguém aqui sendo seduzido para aquele pensamento assim, eu acho que eu vou voltar para o Egito. Eu estou com saudade das panelas de carne lá do Egito. Tem gente, irmãos, que relativiza tudo, a própria palavra de Deus. Tem gente que nem acredita mais na palavra de Deus como palavra de Deus. Tem gente que lê esse texto aqui de Êxodo 16 e fala que isso aqui é um mito, isso aqui não aconteceu. Que isso é uma forma simbólica de que Deus estava cuidando daquele povo ali no deserto. Mas essa história de uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, essa história de mar vermelho se abrindo, essa história das muralhas de Jericó caindo ao chão, essa provisão de Deus abundante no povo de Deus, isso tudo é mito. Tem gente que já perdeu a capacidade de crer que Deus intervém na minha e na sua vida. Como se Deus fosse um ser poderoso, mas distante, e que deu as costas para cada um de nós. É isso que nos diz esse mundo. A tentação nossa é justamente essa, dizer como israelita, Deus me trouxe aqui para esse bairro, para essa casa, para esse casamento, para essa cidade, para morrer. Seria bom se eu tivesse ficado onde eu nasci. Eu nasci numa cidadezinha chamada Central de Minas. Não tem ninguém mais mineiro que eu. Olha o nome da minha cidade. Pertinho de Itabirinha, Mantena. É aquela região ali no leste de Minas. É como se eu hoje fosse, para que eu vim para cá? Eu devia ter ficado lá
lá a vida que era boa, lá a vida que era fácil. Irmãos, Deus te trouxe para cá com algum objetivo, já que a providência dele, a sua vinda para cá é um ato intencional de Deus, querendo provar a mim e a você. Deus age nas pequenas coisas. Então a doutrina da providência, irmãos, se é que a gente de fato crê num Deus que governa e controla todas as coisas. Você sabe por que hoje nós temos o presidente que temos? É Deus que colocou ele lá. É Deus que coloca reis e que tira os reis. Sabe por que nós temos as leis que temos, o Congresso que temos, o governador que temos, o prefeito que temos? Tudo isso está no controle de Deus. Que eles sejam abençoados pelo Senhor e que eles se convertam ao Senhor. Mas Deus está por detrás de todas as autoridades constituídas. E assim crê quem crê na doutrina da providência. Então, essa doutrina, se ela é intencional, se Deus tem um objetivo com ela, Deus não age por acaso, sem objetividade, nós precisamos ser mais dependentes do Senhor. Se a providência de Deus é soberana, eu preciso me submeter a ela. Às vezes cerrar meus lábios e nos submeter, irmãos, da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Por mais que a gente torça o nariz, eu não gosto desse pastor, eu não gosto de fulano, eu não gosto do meu patrão, eu não gosto do meu vizinho. Irmãos, tudo que acontece, tudo que aconteceu na sua vida é providência soberana do Senhor. E se é providência soberana do Senhor, você precisa se submeter. Se é soberano, a não ser que a providência não seja soberana. E a providência, irmãos, ela é suficiente. É o pão nosso de cada dia. Se a providência do Senhor é suficiente, eu preciso aprender a ficar contente em toda e qualquer situação, assim como falou o apóstolo Paulo. Irmãos, a gente precisa ter mais contentamento na presença de Deus. Às vezes a gente age muito como Israel agiu, a gente reclama demais, murmura demais, e obviamente a gente ofende a soberania de Deus. Se a providência ela é intencional, eu preciso depender, entender que Deus tem um objetivo que eu não sei. Esse é o problema. Eu não sei onde é que Deus quer chegar com isso, mas eu preciso, irmãos, ser dependente da graça de Deus e aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida. Ele nos diz através da sua palavra, lá no livro de Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes. A igreja precisa de algo, vamos orar, para que a providência de Deus nos ajude e providencie os recursos que nós precisamos. Pois é dele que vem toda boa dádiva. Lá em Deuteronômio 8, explicando um pouquinho a respeito desse maná que caiu lá no deserto, a gente vai falar um pouquinho desse maná. Aliás, você sabe o que significa maná? Alguém já te falou o que significa maná? Deus mandou o maná no deserto. O que significa maná? A Márcia não pode responder não, porque eu acho que ela já, não sei se ela lembra, né? O que significa a palavra maná? Quando o povo viu o maná lá no deserto, acumulando lá nas areias do deserto, irmãos, o povo perguntou assim, se você continuar lá no Êxodo 16, o que o povo perguntou? O que é isto? Maná, na língua original, é a pergunta, o que é isto? Deus faz as coisas e a gente fica aí, o que é isso? O que está acontecendo? Que coisa é essa? Eu não estou entendendo.
Às vezes Deus faz as coisas para nós e a gente não sabe o que está acontecendo. Deuteronômio 8:2 diz assim: o teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos para te humilhar. Olha a intencionalidade aqui, né, irmãos? Para que Deus levou aquele povo para o deserto? É porque Deus tinha a intenção, e a intenção de Deus, declarada na palavra de Deus, é humilhação. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias. Que é isto? Tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Quem é que usou essa expressão lá no Novo Testamento? Que nem só de pão viverá o homem? Jesus, lá no deserto, ao ser tentado, transforma essa pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Olha só, a resposta de Jesus está no estudo do maná, lá no deserto, quando Deus tratava com aquele povo ali. Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, Jesus conhecia a Bíblia, não é? De cor e salteado. Ele citava a Bíblia, enfrentava as suas lutas, falando a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Isto não é invenção de Jesus, irmãos. Jesus está aproveitando aquilo que foi escrito na formação do povo de Deus, para confirmar e dizer que ele está em perfeita sintonia com o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aliás, irmãos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. Irmãos, quando Jesus nasce, aproveitando o período de Natal aqui, a eternidade toca o solo, o céu se rasga e Deus habita entre nós, assume a forma humana, a figura humana, se humilha, sendo Deus, não usurpa ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvazia de sua glória e habita entre nós. Mas, diz o texto lá, Paulo continua explicando, né? Mas por causa disso, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele, porque ele se humilhou, porque ele veio e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve, irmãos. Jesus não ficou murmurando ou reclamando. Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Você já imaginou Jesus, o eterno Filho de Deus, pedindo ao Pai para afastar aquele cálice, mas ao mesmo tempo ele diz assim: seja feita a tua vontade. E a gente, com toda a nossa arrogância, a gente quer chegar para Deus e quer que Deus faça a vontade da gente. Senhor, eu não quero que o Senhor faça a vontade do Senhor, eu quero que o Senhor faça a minha vontade, porque se o Senhor fizer a vontade do Senhor, eu não estou feliz, não estou satisfeito não, o Senhor tem que fazer a minha vontade. Irmãos, a gente precisa chegar para Deus com mais reverência, reconhecendo que Deus é Ele, e nós somos apenas criaturas, alcançadas pela graça, pelo favor de Deus, e temos acesso ao trono pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Mas nós somos filhos, irmãos, nós somos criados por Deus. Nós temos que entender que Deus é Deus, nós não somos Deus. Bom, nós precisamos nos depender da providência do Senhor, nós precisamos confiar mais em Deus, irmãos, porque às vezes Deus faz as coisas e a gente faz igual o povo no deserto. O que é isso? O que é isso? Irmãos, isso é falta de confiança. Aquilo que Deus te oferece, permite que aconteça na sua vida, é providência de Deus para você, para a sua família, principalmente para a sua salvação. A providência do Senhor, irmãos, ela é soberana, e se é soberana, a gente precisa nos submeter.
O povo reclamou, eu estou com saudade. Deus mandou panelão de carne igual tinha no Egito, irmãos. Mandou alguma coisa que eles não conheciam. E eles perguntaram, o que é isso? Maná, maná, maná. Eu fico pensando, 2 milhões de pessoas andando no deserto, colocando a mão na cabeça e perguntando, maná, maná, maná. Era isso que eles falaram. O que é isso? O que é isso? A providência é soberana, meu irmão. Não é do seu jeito, viu? É do jeito de Deus. E às vezes a gente não aceita. E os israelitas, diz a palavra, a continuação do texto aí, eu não li para ganhar tempo. Alguns espertinhos tentou colher mais para mais dias. A orientação do Senhor foi clara, pega para um dia só. Cada um colhe o seu dia. Apenas no 6º dia, porque tem o sábado, você colhe para 2 dias. E aquele que colheu para 2, 3 dias, pensando ser mais esperto que os outros, para acumular alguma coisa na sua tenda lá, quem sabe depois para vender, para quem não tivesse colhido, sabe-se lá o que é que povo, amanhecia podre, cheio de bicho, cheio de verme e cheirando mal. Irmãos, a gente precisa entender que a providência do Senhor é do jeito dele. Nem sempre a providência do Senhor vai te agradar, não, viu? Não vai ser do seu jeitinho, não. É do jeito do Senhor. É um pouquinho a cada dia. Não adianta colher mais, querer colher mais. Porque aquilo que não vem do Senhor apodrece. Aquilo que não obedece às ordens do Senhor cheira mal. E não adianta. E não adianta, irmãos. A providência do Senhor, se Deus controla e governa todas as coisas, a gente tem que entender que Ele está dirigindo a história do jeito dEle, e não do meu jeito. Não é do meu jeito. É por isso que Jesus ora lá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não pede assim, o pão nosso desse mês, o pão nosso do ano, é de cada dia. Basta a cada dia o seu mal, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que toda a congregação murmurou, reclamou, estava descontente. Toda a congregação teve saudade das panelas de carne do Egito. Irmãos, e aí? Você está satisfeito da sua vida? Tem alguma coisa na sua vida que você anda descontente? Tudo que você tem é providência do Senhor para a sua vida. É provisão de Deus. E aí, nós estamos reclamando de quê na vida da gente? Lembrando que a providência ela é intencional e ela é soberana. Ela é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. É por isso que lá em Provérbios vem falando, irmãos. O autor do livro de Provérbios diz assim, olha, Senhor, eu não quero nem riqueza nem pobreza. Eu quero que o Senhor me dê o pão de cada dia. Isso é sabedoria, irmãos. A pessoa ser gananciosa demais, ambiciosa demais, querer ter o mundo na palma das mãos, isso não é muito adequado ao Filho de Deus. Deus prospera? Prospera. Deus abençoa, Deus dá saúde, Deus dá inteligência. Mas, irmãos, a gente precisa entender que é do jeito do Senhor, não é do nosso jeito. A providência divina, ela é suficiente. Esse é um problemaço, porque a gente teima em entender que Deus podia dar mais. Deus podia fazer diferente. Meu casamento podia ser diferente. Meu trabalho podia ser diferente. E por aí vai. E por aí vai. A providência do Senhor, irmãos, ela é suficiente. Murmura não, viu? Reclama não. Deus nos dá o necessário. E aí eu anotei aqui, lembrando do texto de Paulo lá em Filipenses 4:11, que diz assim: digo isto,
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo colocado aí no vidro de um carro, não é isso? Às vezes coloca esse versículo lá numa página, na internet, lá no Instagram. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui com esse versículo, irmãos, esse tudo dele, inclusive, inclui a fome, inclui a escassez, inclui a perseguição, inclui a injustiça, inclui todos os problemas da vida, e não é apenas conquistas, não é uma mensagem positivista apenas, é em toda e em qualquer circunstância, a circunstância favorável ou desfavorável, eu continuo firme na presença do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque se houver um tempo de escassez, de vaca magra na minha vida, o Senhor é que vai me fortalecer. Se eu tiver um tempo de abundância, de grande colheita, é o Senhor, não sou eu, é o Senhor que vai me fortalecer. Nós temos dificuldade disso, irmãos, de reconhecer que Deus nos fortalece nos momentos difíceis e nos momentos de conquista da nossa vida. Parece que nos momentos difíceis Deus esqueceu da gente. Parece que nos momentos de vitória e conquista não foi Deus, foi a gente. Sou eu que sou bom, eu é que dei conta, eu é que venci, eu que sou inteligente. Olha como eu sou bom. Irmãos, nas vitórias esquecemos de glorificar a Deus. E nos dias difíceis, de escassez e de fome, a gente julga a Deus, murmura contra o Senhor, dizendo que Ele se esqueceu de nós. Mas em toda circunstância, é Ele quem cuida de nós, irmãos. Sejamos como o apóstolo Paulo, na fartura ou na escassez, tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra do Senhor. O melhor sustento está em Jesus, viu? O melhor maná é Jesus. A gente está estudando o livro de Hebreus, lá na sede, irmãos. E o que está muito claro, a gente já está no capítulo 6. A todo instante o autor de Hebreus vem dizendo, olha, no Antigo Testamento tinha palavra de anjo, mas Jesus é melhor. No Antigo Testamento tinha profecia, mas Jesus é melhor. No Antigo Testamento tinha sacerdote, mas Jesus é melhor do que o sumo sacerdote. No Antigo Testamento tinha tantas coisas, mas Jesus Cristo é superior. Não troque aquilo que é superior para aquilo que é sombra, aquilo que apontava Jesus Cristo. Maná, irmãos, às vezes a gente fica correndo muito atrás do maná. Eu quero um milagre de Deus na minha vida. Eu tive um tio já falecido, infelizmente, assim. Eu creio em Jesus Cristo, mas até hoje eu não vou para a igreja porque Ele não fez comigo igual Ele fez com Paulo. Ele tem que me derrubar no caminho, Ele tem que falar comigo, eu tenho que ficar cego quando Ele falar comigo. Ele tem que fazer algo semelhante para eu ficar firme na presença dEle. Enquanto Ele não fizer isso, eu vou vivendo a minha vida. Tem gente assim, irmãos. Gente que vai à igreja ou a Deus atrás de milagre. Nós precisamos ir ao Senhor não por causa das bênçãos, mas por causa do Senhor das bênçãos, né? É ao Senhor que seguimos. Se o Senhor quiser nos abençoar, seremos abençoados. Se não, que Ele nos fortaleça nos dias de provação. Aqueles 3 jovens lá na fornalha de fogo, se o Senhor quiser, Ele vai livrar a gente, mas se Ele não quiser, nós vamos continuar confessando o nome dEle, somos servos do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos também de contentamento na nossa vida. Tem gente que as orações é um mar de murmuração. Pessoa reclama de tudo.
Ao invés de orar, ao invés de adorar com a oração, ao invés de louvar ao Senhor, ao invés de confessar pecado, a pessoa fica reclamando com Deus. Também, olha só o marido que o Senhor me deu, olha a esposa que o Senhor me deu, olha a igreja que o Senhor me trouxe. Irmãos, nós precisamos entender que o melhor sustento é a própria pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus sacia não apenas as necessidades físicas, mas a fome espiritual por vida eterna. Aliás, ele disse que ele era a vida eterna. Por isso o maná é apenas sombra do que é Jesus para nós. Aquele povo foi alimentado no deserto. Veio o maná lá no deserto. Eles perguntaram o que é isso? E eles colhiam e se fartavam, e aquilo sustentava a caminhada de um dia, irmãos, e nós sabemos que Jesus é melhor do que aquele maná. Jesus é o nosso sustento. A cada manhã, no raiar do dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, e Deus nos fortalece, e Deus nos dirige, nos ilumina e nos abençoa para vivermos aquele dia para a glória dEle. Nós precisamos entender que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, numa clara figura do maná lá no deserto. Abra sua Bíblia comigo aí, lá em João 6,35. João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Em outras palavras, aproveitando Êxodo capítulo 16, o que Jesus está dizendo? Eu sou o maná da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, ele repete. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu a darei pela vida do mundo. Só Jesus pode perdoar pecados, irmãos. Só Jesus pode conceder vida eterna. Só Jesus pode dar um novo coração, um novo significado para a sua vida. Enquanto o povo de Israel esteve lá no deserto comendo o maná, e quem comia aquele maná perecia. Aliás, apenas 2 chegaram lá na terra prometida, não é isso? Josué e Caleb. Irmãos, apenas 2. Desses 2 milhões, apenas 2. Daqueles 600 mil homens acima de 20 anos de idade, apenas 2 chegaram lá, atravessaram o Jordão. Aqueles homens que comeram o maná morreram. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão, que é a minha carne, não morrerá. Diz o Senhor Jesus Cristo que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso, né, irmãos? Aproveitando a citação desse versículo aqui que me veio à mente agora, quando Jesus chega lá diante do túmulo de Lázaro, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o que ele fala? O que Jesus falou ali diante do túmulo de Lázaro? Jesus falou assim: vem para fora. Foi isso? Tirai a pedra. Vem para fora. O que está faltando? Lázaro. Você já pensou, irmãos, se a segunda autoridade do universo, a segunda pessoa da Trindade, chega no cemitério e fala assim: vem para fora. Se você estava lá, você ia aproveitar a oportunidade, não ia? Não, mas era só Lázaro. Era só Lázaro. Se ele deixasse sem dizer o nome de Lázaro ali, irmãos, uma multidão ia se levantar daquele lugar, ia ressuscitar. Tamanho o poder da palavra do nosso Deus, irmão. Aquilo que Deus fala, a palavra de Deus tem todo o poder. Pela palavra do seu poder, tudo que existe foi criado. Haja luz, houve luz. E assim toda a criação foi criada pelo poder da palavra que saía da boca de Deus.
Isso é maravilhoso, não é? A gente serve a um Deus assim, irmãos. Nosso Deus tem todo o poder. E, portanto, nós precisamos confiar na providência que vem dele, nos submetendo a ela e nos contentando com ela. Porque eu vou te dar uma dica: Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes, uma coisa que você pensa que vai ser boa se transforma em algo ruim. Eu passei 30 anos na Polícia Militar. Em todos os locais que eu servi, a Polícia Militar me designou para ir. Só teve um lugar em que eu fiz uns contatos para ir, pensando que aquilo seria bom para mim. Com 5 meses eu pedi para sair de lá, irmãos. O único lugar que eu pedi para ir, eu pedi para sair. Eu entendi que aquele lugar ali seria bom para mim. E não foi. Irmãos, a gente precisa entender que aquilo que Deus tem para nós é melhor do que a gente sequer imagina. A gente não tem noção do que acontecerá amanhã. Deus sabe. Então é por isso que a gente precisa se contentar com o pão que desceu do céu. Quem come desse pão jamais morrerá, diz a palavra do Senhor. Quem comeu daquele pão no deserto morreu. Agora, quem experimenta Jesus na sua vida, a promessa da palavra de Deus é que ele jamais morrerá, viverá eternamente. Louvado seja o pão que desceu do céu, para nossa alegria, amém? É Deus provendo para mim e para você. Irmãos, sabe qual que é o grande problema? Quem disse isso foi Calvino. Se você perguntar assim, quem quer vida eterna aí? Todos vão dizer, muito provavelmente, eu quero. Quem é que não quer viver para sempre, né? Viver é bom. Mas para viver para sempre, para ter a vida eterna, é preciso a gente comer o pão. O problema é que nós queremos vida eterna e não queremos comer o pão. Nós não queremos Jesus na vida da gente. A gente quer comer Eu imagino que os irmãos devem ter comido um pouquinho a mais no Natal. Provavelmente deve ter engordado um pouquinho. Exagerou no doce. Irmãos, a gente quer comer e se fartar com as coisas desse mundo. Todo mundo quer viver eternamente. Mas tem muita gente que desdenha de Jesus. E é um contrassenso, irmãos. Querer a vida eterna e não querer o pão da vida. Querer viver eternamente e rejeitar o único que pode dar a vida eterna. O único que pode perdoar pecados. O único que pode transformar a vida. O único que pode nos levar ao céu. É só Jesus, irmãos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus Cristo. Quem não nascer de novo, quem não for lavado e remido no sangue do Cordeiro, não entrará no céu. Pode conhecer a doutrina, pode ler a Bíblia 100 vezes. Se não for lavado e remido no sangue do Cordeiro, no céu não entrará. É preciso comer do pão. É preciso experimentar Jesus. É preciso sentir o sabor de Jesus. Mas muitos desdenham, né? Concluindo, aquele povo começou a murmurar, e toda a congregação murmurou durante 45 dias de jornada. Eu não sei quanto tempo da sua vida você já caminhou no seu deserto. Todos nós temos um deserto, né, irmãos? Deus trata da gente no deserto, viu? Ele dá o maná, mas ele prova a gente no deserto. Viajar pelo deserto cansa, irmãos. E pode gerar em nós murmuração.
é isso que a gente precisa não copiar, né? O povo lá no deserto. Parar de reclamar. A gente precisa viver na dependência, na submissão e no contentamento com as coisas que o Senhor nos dá. Precisamos viver na dependência, na submissão e no contentamento com as coisas que Deus nos dá. Ah, pastor, eu não posso desejar coisas melhores. Eu não posso desejar fazer um curso. Ser promovido no emprego, é lógico que pode, irmãos, faz parte. E faz bem se você se esforçar para progredir. Isso é bênção. Mas não esqueça que tudo que acontece na sua vida é providência de Deus. Sabe o que é providência de Deus? Sabe os filhos que você teve? É providência de Deus. Sabe os pais que você tem? É providência de Deus. Tudo na sua vida, meu irmão, é providência do Senhor. É preciso que cada um de nós, sem murmurar, viva na dependência, na submissão e no contentamento com as coisas que Deus dá para a gente. Boa parte dos cristãos não se interessam pela providência divina, pois estão interessados em luxo e riqueza. Percebe como a doutrina da providência está, assim, se distanciando da doutrina da prosperidade? Vou para Deus me enriquecer. O Deus que enriquece, que dá luxo, que dá carro do ano, que dá 3, 4 casas, que te dá várias empresas, esse Deus eu quero. E o Deus que te prova? E o Deus que te faz passar fome? Esse Deus ninguém quer, né? Ou poucos querem, poucos se submetem a Ele. Irmãos, nós precisamos entender que as panelas do Egito podem ser até sedutoras, mas elas nos levam para o inferno, elas não nos levam para o céu. O mundo vai dizer assim para nós: olha só que coisa boa, curta a vida, aproveite a sua juventude, enquanto você é jovem, depois você envelhece, e você não vai poder aproveitar mais. O mundo fala assim com a gente. Mas a palavra do Senhor nos diz outra coisa: alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade. Faz tudo que alegra o seu coração, mas saiba que de tudo isso Deus te pedirá conta. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o mundo é sedutor. Você olha para ele e você vai entender que o pecado é extremamente prazeroso. O pecado satisfaz a sua carne, satisfaz a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, como diz o evangelista João. Soberba dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e da carne e a soberba da vida. As panelas da carne do Egito não podem te seduzir, viu? Não fique querendo voltar atrás, não. Contente-se com o maná precioso que é Jesus Cristo. O maior milagre, irmãos, o maior acontecimento histórico que já aconteceu neste planeta é o fato de Deus ter se tornado homem. Sabe qual que é a principal mensagem do Natal? Ver aquele menino na manjedoura ali, cuidado pelos seus pais, num ambiente, às vezes, quem sabe, até insalubre, sem um ambiente, sem a higiene necessária. Hoje os pais estão tendo filhos e deixando, ninguém pode visitar nos primeiros 3 meses. Imagina o que aconteceu ali na manjedoura com Jesus, né, irmãos? Difícil, né? Eram pastores, aqueles homens deviam estar suados, da lida, cheia de sereno. Irmãos, e hoje, não, vou esperar aí uns 4, 5 meses para a gente ir visitar, porque não pode visitar a criancinha. Como é que as coisas hoje são diferentes, né? Irmãos, o mundo seduz, mas a sedução dele te leva, é caminho de morte, viu?
porque aquilo que te afasta de Deus é caminho de morte. Não podemos depender de recursos humanos. Às vezes a gente confia muito, não, se eu guardar um dinheiro, durante 2 anos eu vou conseguir comprar isso. Bênção demais se você conseguir guardar, viu? Poupar é importante demais. Mas não confie nisso, meu irmão. Quem te prospera é o Senhor. Quem viabiliza as coisas para acontecer na sua vida é o Senhor. A gente precisa depender e confiar em Deus, e não nas coisas desse mundo. Não nas coisas desse mundo. A nossa vida depende do Senhor, e a gente precisa depender, aprender a viver pela fé. Aliás, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, irmãos. Pela fé em Cristo, pela fé na palavra de Deus. É isso que sustenta e governa a nossa vida. Não é outra coisa que governa a nossa vida. Não é o meu desejo, não é a minha vontade que governa a minha vida. E eu sei que isso é difícil, porque agradar o desejo, a minha vontade, o desejo da minha carne, é prazeroso. Mas Jesus diz o seguinte: aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim, né? Nós precisamos negar até mesmo, os irmãos, aos nossos desejos, para entender que eu vivo para que Cristo viva em mim, porque todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo. Somos novas criaturas, irmãos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós já nascemos de novo, então o nosso grande objetivo da vida, o nosso grande sinal de prosperidade é quando fazemos as coisas para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado nisso que eu estou fazendo. Louvado seja Deus. E se o Senhor for honrado com a obra das suas mãos, você está sendo próspero. Se você ganhou muito dinheiro, mas está envergonhando o Evangelho, isso é derrota, irmãos. Tolos são aqueles que se satisfazem com as vitórias desse mundo, são grandes, fazem grandes conquistas, mas diante de Deus são grandes fracassados. Ser próspero, ter sucesso, não é conseguir avançar nas coisas que desagradam a Deus. Ser próspero nas coisas que desagradam a Deus não é prosperidade, irmãos, é regresso, é queda. A pessoa está caindo, ela não está evoluindo. O maná só pode ser colhido num dia, viu, irmãos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando aquele povo estava diante, eu falei isso hoje lá na escola dominical, lá em Êxodo 14, 12 a 15, vamos ler lá, para encerrar. Eu marquei aqui, o vento mudou as páginas. 14, a partir do 12 diz assim, 14, 12, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. 14, 12. O povo estava entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Aí, a partir do 12 diz assim: não é isso que te dizemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios. Olha só, irmãos, o povo tinha saudade mesmo lá do Egito, né? Eles gostavam de ser escravos, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Diante deles o mar, atrás deles o exército de Faraó. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
É como se Deus estivesse assim: eu vou providenciar vitória. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, a gente precisa adorar ao Senhor na sua providência. Hoje de manhã, lá na sede, eu falei assim para os irmãos: adorar ao Senhor depois que ultrapassou o Mar Vermelho é muito fácil. Depois que a vitória veio, irmãos, depois que a luta foi vencida, aí a gente faz um culto de ação de graças e adora o Senhor e dá um sorrisão, glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, mas o coração do servo do Senhor é capaz de adorar ao Senhor antes do mar se abrir, porque ele confia no poder de Deus, ele confia na providência do Senhor, ele sabe que Deus vai adiante deles. Você está passando alguma dificuldade, meu irmão? Quem sabe seja o momento de ouvir aquilo que os israelitas ouviram: diga ao povo que marche. Por que clamas? Avança. Eu sou o teu Deus. Sou eu quem dirige os seus passos. Sou eu quem supro as suas necessidades. Sou eu que tenho o poder para abrir o mar vermelho. Sou eu que tenho o poder para derrotar os seus inimigos. Confiar no Senhor antes do mar se abrir é o meu desafio, é o seu desafio para essa noite. Você está com saudade do Egito? Tem alguma coisa na sua vida que demonstra que você preservou algumas coisas do Egito? Eles se lembraram das panelas de carne. Às vezes a gente tem isso na vida da gente, a gente preserva algumas coisas. Aquele povo tinha saído do Egito, irmãos, mas o Egito não tinha saído deles, né? Não tinha saído deles. Irmãos, a gente precisa tirar do nosso coração aquilo que contraria a palavra de Deus. E a gente precisa confiar mais no Senhor. Ele é o Deus de toda provisão. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Jeová Jiré, irmãos, o Senhor proverá na minha vida e na sua vida, na vida da igreja presbiteriana do bairro Tropical, na vida do pastor Darlan. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o Senhor depois da luta vencida, mas adore o Senhor também durante a luta. Adore o Senhor antes da luta. Seja fortalecido no poder e na graça da providência que vem dos céus, para mim e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te adoramos em meio às nossas lutas, crendo que o Senhor lutará as nossas lutas, não para a nossa glória, ó Deus, não para que nós satisfaçamos os desejos da nossa carne ou do nosso coração, mas ao contrário, ó Deus, lute por nós, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, ilumine os nossos passos, nos dê a provisão necessária, para que possamos vencer as nossas lutas, crendo que Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ó Deus, se tem alguém aqui, na sua vida, pensando nas coisas, nas panelas de carne do Egito, ó Deus, transforma a nossa vida, transforma a vida dessa pessoa, restaura, ó Deus, a nossa comunhão com o Senhor, para que a gente confie tão somente no poder que vem do alto. Ó Deus, nós declaramos que nós dependemos da Tua provisão, nós nos submetemos à Sua provisão, e queremos dizer que nos contentamos com a Tua provisão. Ó Deus, nos ajude, nos fortaleça, nos oriente, nos console, refrigera a nossa alma, Senhor, durante as nossas lutas, mas que de modo algum, ó Deus, nós tenhamos saudade das panelas do Egito. Livra a nossa vida desse tipo de coisa, Senhor.
mas que prossigamos firmes na Tua presença, em adoração, em oração, na comunhão com os irmãos e na comunhão com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. E agora, irmãos, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que providenciou para nós o pão do céu, o pão que quem come, experimenta, tem a vida eterna, e que as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.